Seja muito bem-vindo. Prepare-se para uma jornada de descoberta intensa. Você já imaginou um mundo onde a Bíblia é considerada ilegal? Um futuro sombrio parece estar à espreita, onde até mesmo pregar o Evangelho pode se tornar um ato criminoso. Será que estamos nos aproximando desse cenário assustador, onde o cristianismo é banido e os fiéis são silenciados? Esta é uma reflexão urgente, especialmente com a recente aprovação do projeto de lei HR 690 pelo Congresso dos Estados Unidos. Por trás da fachada de combater o antissemitismo, uma cláusula sinistra foi incluída, tornando ilegal afirmar que os fariseus foram responsáveis pela morte de Jesus. Uma questão profundamente enraizada na Bíblia. O que isso significa para a liberdade religiosa e para aqueles que defendem a verdade bíblica? Vamos mergulhar nessa questão com clareza. Recentemente, o Washington Post destacou um ponto crucial. A deputada Marjorie Taylor Greene, representante republicana da Geórgia, expressou sua oposição ao projeto de lei com uma preocupação séria. Ela temia que essa legislação pudesse ser usada para perseguir cristãos que simplesmente seguem sua fé, acreditando que os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus. É importante ressaltar que essa crença é considerada antissemita por muitos judeus. Greene afirmou em suas redes sociais que se posiciona contra o antissemitismo, mas se recusou a votar a favor do projeto de lei, pois temia que isso pudesse condenar os cristãos por seguirem sua própria fé, baseada no Evangelho que relata a entrega de Jesus a Herodes para ser crucificado pelos judeus. Essa situação levanta uma discussão crucial sobre liberdade religiosa e interpretação bíblica. No meio de toda essa conversa sobre o projeto de lei, as opiniões estão voando em todas as direções. Alguns estão dizendo uma coisa, outros estão dizendo outra. É como se houvesse uma batalha de ideias acontecendo e todo mundo está escolhendo um lado. Certamente haverá sempre discordância quando algo assim for proposto. Mas e nós, como cristãos, o que devemos pensar sobre isso? Vamos olhar para a história da igreja primitiva. Naqueles dias, no Império Romano, especialmente sob o governo de Nero, os cristãos eram perseguidos e até mesmo mortos por causa de sua fé. Será que estamos nos encaminhando para tempos parecidos? É importante lembrar que quando Jesus estava aqui na Terra, ele passou por muitas dificuldades. Ele foi perseguido, sofreu, e muitas pessoas o rejeitaram. Até mesmo os líderes religiosos tramaram contra ele e o crucificaram. Tudo porque ele não era parte deste mundo. Então, será que devemos ficar surpresos se algo assim acontecer conosco, os que seguem Jesus? A resposta está na Bíblia. Ela nos diz que nos últimos dias haverá tempos difíceis, inclusive perseguição. Jesus mesmo nos alertou sobre isso, dizendo: eles vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesta mensagem, não queremos causar medo ou assustar você, mas apenas mostrar como as palavras da Bíblia são relevantes. Se o que está escrito nela está se cumprindo, por que deveríamos nos preocupar? Como diz no Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É um trecho poderoso da Bíblia que muitas vezes ignoramos. Como cristãos, não nos foi prometida uma vida fácil, sem problemas. Deus prometeu estar ao nosso lado,
nos ajudando em todas as dificuldades. As dificuldades na vida são inevitáveis e vêm de várias formas. É uma parte normal da vida, especialmente se você é cristão. Como disse Jesus em João 15, versículo 18 a 21, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Agora, como devemos reagir diante do ódio e da perseguição do mundo? Encontrei uma passagem na Bíblia que pode nos orientar. Em 1 Pedro 4, versículo 13 a 16, está escrito: mas alegrai-vos de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, o qual, quanto a eles, é blasfemado, mas quanto a vós, glorificado. Porém, nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Quando você passa por momentos difíceis por ser cristão, quando sua fé é posta à prova, lembre-se das palavras da Bíblia que dizem que você é abençoado. O Espírito de Deus está com você, dando-lhe forças. Mesmo nos momentos mais difíceis, você pode encontrar conforto na presença divina. Se você enfrenta desafios por causa de sua fé, saiba que isso não passa despercebido aos olhos de Deus. Na verdade, você é abençoado por compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Quando Ele voltar, você será recompensado por sua fidelidade. É verdade que todos enfrentamos dificuldades na vida, mas a promessa que temos é que, apesar das aflições, o Senhor nos livrará delas. Não importa quão grande seja o problema, se permanecermos firmes em nossa fé, venceremos. Muitas pessoas estão falando sobre o momento em que vivemos. Alguns dizem que não estamos mais no último minuto, mas já estamos bem perto do grande evento descrito na Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 17, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este é um momento crucial que está prestes a acontecer. É importante estarmos preparados para o que está por vir e permanecermos firmes na nossa fé. Além disso, há quem diga que estamos nos aproximando de um período chamado de tribulação. Durante esse tempo, a perseguição aos cristãos aumentará. O anticristo será revelado e a ira de Deus será derramada sobre a terra. Essas possibilidades são assustadoras para muitos crentes. Estamos realmente prestes a enfrentar uma batalha de proporções apocalípticas? Estamos próximos do evento mencionado por Jesus em Mateus,
24, 41, que diz: Então 2 estarão no campo, será levado um e deixado o outro. 2 estarão moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Essas são questões importantes que nos fazem refletir sobre nossa fé e preparação para o futuro. Com tantas mensagens e possibilidades circulando, é compreensível que muitas pessoas se sintam confusas e preocupadas com o que está acontecendo no mundo. Mas onde encontramos respostas claras? A resposta está com Deus no céu. Então, o que devemos fazer diante disso tudo? Devemos continuar como se nada estivesse acontecendo? Ou devemos parar, dedicar mais tempo à oração e ao jejum, esperando pelo retorno de Deus? Essas são perguntas que muitos estão fazendo nestes dias incertos. Recebemos muitos e-mails com perguntas como: como posso superar o medo dos tempos em que vivemos, com tudo o que está acontecendo no mundo? Outros perguntam: os cristãos devem se preocupar com o fim dos tempos? E ainda: devemos nos importar com o que está acontecendo e quão perto estamos do cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos? É importante abordar essas preocupações de uma maneira que traga paz e esperança aos corações. Recebemos muitas perguntas, mas sei que há muitos cristãos pelo mundo afora que estão sentindo preocupação, inquietação e até mesmo ansiedade sobre os tempos atuais. Antes de tudo, vamos fazer uma viagem no tempo. Voltemos aos dias em que Jesus Cristo andava entre nós. Houve um momento especial em que ele se sentou no Monte das Oliveiras e seus 12 discípulos vieram até ele querendo respostas para uma pergunta que os preocupava. Eles perguntaram: quando todas essas coisas acontecerão? Como saberemos que estás voltando e que o mundo está chegando ao fim? Essa questão ressoa até os dias de hoje, mostrando que a busca por entendimento sobre o futuro sempre esteve presente. Em Mateus 24, versículo 4 a 8, Jesus compartilhou palavras importantes com seus discípulos, palavras que continuam relevantes para nós nos dias de hoje. Ele disse: e Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Essas palavras de Jesus nos alertam sobre os desafios que enfrentaremos, mas também nos oferecem esperança e orientação para os dias difíceis. Vamos analisar com atenção. O primeiro sinal que Jesus mencionou nos versículos 4 e 5 foi: cuidado com o engano. Ele alertou que muitos virão como mentirosos, golpistas, disfarçados de pessoas boas. O segundo sinal da sua volta, de acordo com Jesus, foi: vocês ouvirão sobre guerras e rumores de guerras. E isso não é exatamente o que estamos vendo hoje em dia? Mas logo após mencionar os conflitos que virão, ele disse: não se assustem. Antes mesmo de mencionar o terceiro sinal da sua volta, Jesus já tinha dito aos seus discípulos: não se preocupem, não fiquem assustados quando ouvirem sobre problemas pelo mundo. Essas palavras nos trazem conforto e nos orientam em tempos turbulentos.
Pare um instante e reflita. Isso não se aplica a você? Nos dias de hoje, fica evidente ao observar a profecia bíblica e os acontecimentos atuais que estamos vivendo nos últimos dias. É claro que há uma agitação generalizada e tensões entre nações. Basta olhar ao nosso redor para perceber o aumento nos conflitos e nas guerras, além dos rumores de guerra em todo o mundo. Com todas as notícias sobre guerra na mídia, com imagens perturbadoras circulando online e comentários políticos sobre a ameaça de uma possível terceira guerra mundial, como devemos lidar com tudo isso? Como cristãos, como podemos encontrar paz em meio a toda essa agitação mundial? Essas são perguntas importantes que devemos considerar. Vamos pensar sobre isso usando um exemplo simples: o fogo. O fogo é algo natural que pode ser muito útil. Ele nos aquece em dias frios e também pode purificar o metal e o ouro. Mas ao mesmo tempo, o fogo pode ser perigoso e destrutivo. Ele pode causar grandes danos a uma casa e até mesmo ameaçar vidas. O que quero dizer é que, embora haja muita confusão, medo e incerteza ao nosso redor, tudo isso deve nos levar a buscar paz em Jesus Cristo. Ele é a nossa fonte de segurança e tranquilidade, mesmo quando enfrentamos tempos difíceis. Em vez de ficar preocupado com tudo o que está acontecendo no mundo, foque na palavra de Deus e nas suas promessas. Sim, estamos vivendo nos últimos dias. Sim, vemos um aumento na instabilidade entre as nações. E sim, estamos testemunhando fomes, doenças e terremotos, como disse em Mateus 24, versículo 7. Mas devemos nos preocupar? Não. Aqui está o motivo. Em primeiro lugar, confie na palavra de Deus. Em segundo lugar, lembre-se da fidelidade de Deus ao longo da história. E em terceiro lugar, valorize o dom do Espírito Santo. Em tempos incertos como estes, não há necessidade de se preocupar, pois a palavra de Deus já nos revelou o futuro. Não precisamos ficar preocupados, porque sabemos o que está por vir e como tudo termina. A palavra de Deus nos conforta, como em Lucas 21, versículo 28, onde Jesus diz: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E também em Mateus 6, versículos 25 a 26, onde ele nos lembra: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Essas palavras nos lembram da providência e cuidado de Deus por nós. E o que deve te trazer paz como filho de Deus é saber que Ele sempre cuidou de seus filhos. Ele é fiel e sempre resgata aqueles que confiam nele. No livro de Gênesis, quando o mundo estava cheio de maldade, Deus protegeu Noé e sua família. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, Ele preservou Ló e sua família. Em Êxodo, Deus protegeu aqueles que confiaram nele e marcaram suas portas com sangue durante a passagem do anjo da morte.
E quando os 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha ardente, Deus estava com eles. Esses exemplos mostram o cuidado constante de Deus por seus filhos ao longo da história. Então, o que quero dizer é que o nosso Deus, Jeová, tem um histórico comprovado de nos cuidar e proteger. Não precisamos ter medo e não podemos nos esquecer do maravilhoso Espírito Santo. Ele nos dá coragem em meio ao caos e nos fortalece diante dos problemas. A Bíblia, em Romanos 8, versículo 26, diz: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este versículo mostra como o Espírito Santo é nosso ajudante, especialmente quando nos sentimos frágeis ou inseguros. Às vezes, pode ser difícil expressar em palavras nossas orações ou entender pelo que devemos orar, mas é aí que o Espírito Santo entra em ação. Ele está ao nosso lado, intercedendo por nós com gemidos profundos. Até mesmo quando não conseguimos encontrar as palavras certas para dizer. Isso nos mostra como o Espírito Santo é nosso guia e ajudante em momentos de dificuldade na oração. Queremos lhe parabenizar por você ter ficado conosco até aqui. Sua dedicação em buscar sabedoria e discernimento é verdadeiramente inspiradora. Espero que este vídeo tenha sido um instrumento valioso em sua jornada espiritual. Se você está buscando uma conexão mais profunda com o divino, convido você a assistir ao próximo vídeo. Seja guiado pelo Espírito em uma jornada de fé. Nele, exploraremos como o Espírito Santo pode agir em sua vida, guiando seus passos e fortalecendo sua fé. Vamos estar deixando este vídeo aqui no card acima. Lembre-se também de se inscrever em nosso canal, Colobe Luz da Fé e deixar aquela curtida abençoada. Nos comentários, sinta-se à vontade para compartilhar os nomes das pessoas doentes e aflitas para que possamos orar por elas nos próximos vídeos. Suas contribuições são preciosas. Abençoe as almas de seus amigos e familiares compartilhando este vídeo com eles. Juntos podemos espalhar a luz da fé e oferecer esperança em tempos de incerteza. Agora escolha um dos 2 vídeos que vai estar aparecendo agora em sua tela e continue sua jornada de fé. Que o amor e a graça de Deus o acompanhem em cada passo do caminho. Até o próximo vídeo e que a paz do Senhor esteja sempre com você. Em nome de Jesus Cristo. Amém.